Olá pessoal, bom dia. Hoje é dia 13/4/2020, segunda-feira, 7 horas e 43 minutos desta manhã. Sim, eu estou aqui de pé, em plena fase de isolamento e acordando cedo. Eu estava com um relógio biológico bastante bagunçado, mas já dei uma consertada nele, né? Enfim, vamos falar um pouco aqui sobre a entrevista do Mandetta ontem ao Fantástico, em que ele deu um baile de audiência, enquanto tinha acho que era a SBT ou a Record, passando a live do Bolsonaro, né? Então foi a diferença acho que de uns 3-1 mais ou menos, né? Se o narcisista Bolsonaro ele andava com ciúmes, então agora isso aí vai virar obsessão e é uma boa chance de que o Mandetta seja quicado do governo. E não é assim um grande problema, tá? Porque o que está acontecendo realmente agora é assim, o governo entrou em situação de só xadrez 4D, né? Então ele está criando maquiagens da realidade, e mesmo que o Mandetta tente fazer um bom trabalho, assim, faz de um lado, de que adianta você fazer, né? Você está construindo um muro, aí você está fazendo bem o seu bom trabalho, aí tem um outro lado, outra pessoa do outro lado derrubando o muro que você está fazendo. Aí você volta no dia seguinte, pô, o seu muro está derrubado, você ficou o dia todo trabalhando para fazer um muro. Aí você continua lá, fazer um bom trabalho, vai lá e faz o muro, né? O dia todo, trabalha de novo. Aí vem um outro e destrói o muro que você fez. Então, se é para isso, gente, é melhor que saia, né? Então, a entrevista ontem do Mandetta deve ter deixado o Bolsonaro muito indignado, porque ele falou o óbvio, né? O que ele disse aqui, né? Por exemplo, ele falou o seguinte: ele cobrou, né, do governo uma fala unificada. Isso é cobrar o óbvio, né? Que até agora tem faltado essa cobrança por parte dos governadores, né? Há muita passividade. A gente tem notado que os agentes políticos em geral eles toleram muito a baixaria do Bolsonaro, né? Esses joguinhos de dissonância. Então, o que é preciso, o que o Mandetta falou, né? É que precisa de uma fala unificada. E ele comenta, né? Eu espero uma fala única, uma fala unificada, porque isso leva o brasileiro a uma dubiedade. Ele não sabe se escuta o ministro da Saúde, se ele escuta o presidente e quem ele escuta, né? Ele não citou o nome do Bolsonaro diretamente, né? Mas ele também comentou que há alguma coisa equivocada às pessoas encostadas em padarias, ou seja, ele fez uma alusão aí aquele dia que o Bolsonaro foi numa padaria, né? Então, ele mencionou aqui, né? Quando você vê as pessoas entrando em padaria, entrando em supermercados, encostadas, grudadas, isso é claramente uma coisa equivocada, né? Então, ele deu um cutucão óbvio, né, no presidente, até porque ele está numa situação que é assim, se ele continuar deixando essa baixaria acontecer sem falar nada, independente de ser o chefe dele, porque o chefe dele, o Bolsonaro, não quer agir como chefe, ele não quer agir como líder, né? Se ele continuar assim, ele vai ser cúmplice do que tá para acontecer, né? Então, ele muito provavelmente ele falou assim: quer saber de uma coisa? Já que estamos num caminho onde a gente tem que escolher a desonra para permanecer no cargo, então é melhor pelo menos usar um pouco de honra, né? E falar o que tem que ser falado, né? Isso aí que ficou bem, bem nítido ontem, né? O Mandetta tá de saco cheio dessa merda aí, né? Ele fez jogos políticos, ele tolerou até um certo ponto, até fazer jogos de mensagens contraditórias, mas parece que tá complicando, porque vai chegar uma hora que o Mandetta, ele é médico, ele tem uma história, né? Por mais que ele tenha se tornado deputado, é muito complicado você jogar a tua imagem na lama, daquilo que você tem antes, né? Porque você mora numa região, num estado, né? E vai se queimar, né? Principalmente uma pessoa que sempre se posicionou em questões médicas, né?
Então, é muito, assim, me parece bem lógico que o Mandetta está de saco cheio disso aí, né? Desse circo aí que tem acontecido, né? Ele até falou um negócio aqui que um alerta, né, bem crítico, né? Ele comentou assim, ó, no mês de maio, junho, teremos dias muito duros, dias em que seremos taxados. Ah, vocês não fizeram o que tinham que fazer. Deviam ser mais duros, menos duros porque a economia está assim. E sempre vai haver os engenheiros de obra pronta. Serão 2, 3 meses de muitos questionamentos das práticas. Ele mandou uma real, enquanto que você tem muita gente que é o engenheiro de obra pronta. O que é o engenheiro de obra pronta? É aquele que não assume responsabilidade e fica ali botando o dedo, né, apontando o dedo para os outros. Isso não é exatamente aquilo que eu tenho apontado aqui faz mais de uma semana, mais de 10 dias. Inclusive foi assim, eu estava fazendo comentários, né, sobre, ah, sobre a questão política geral, né? Aí um amigo meu estava lendo comentários, um amigo pessoal, tá? Aí ele falou assim, porra, Ayan, ele não me chama de Ayan, tá? Ele me chama de Carlão, né? Eu falei assim, porra, Carlão, legal, tô gostando dos seus comentários de ler, né? Mas por que você não faz aquele tipo de comentário em relação à liderança? Porque é isso que está acontecendo nessa bosta. Este presidente, é óbvio que esse presidente não apresentou um plano, tá rindo na cara de todo mundo. Eu tinha falado alguma coisa mais ou menos assim, mas não com essa clareza. E aí eu falei, você tem toda a razão. E aí eu comecei a dar um enfoque maior em análise da liderança do Bolsonaro e apontando, mostrando com mais detalhes. Eu acho que eu não vi alguém postar com esse nível de detalhe aí, como a moleza que ele encontrou na liderança abriu então esse cenário para ele não assumir responsabilidade e ficar gerando caos. Então, os governadores e até o Mandetta em parte, tá? Os agentes políticos têm dado uma moleza para o Bolsonaro, então o Bolsonaro não assume responsabilidade. Não assumindo responsabilidade, com o ego que ele tem, com o time que ele tem, o que resta para ele? Sendo claro, sendo adulto, resta tentar gerar o caos. Então esse é o engenheiro de obra pronta. Então ele não apresentou o plano, é o único presidente do mundo, né? Assim, não falando do mundo que eu não vi todos os países, mas assim, das grandes nações, das principais nações, pelo menos da metade principal das nações, que não apresentou um plano numa situação ridícula, né? E se ele não apresentou um plano, ele morre de medo, né, de que o plano, mais ou menos, do Mandetta e o plano dos governadores, que é o que deu para fazer no arranjo entre os governadores, né, funcione em termos de salvar vidas, né, comparado com outros países. Eu não estou dizendo exatamente qual a intenção dele, mas a gente nota que uma pessoa como o Bolsonaro vai admitir ver agora este pessoal que fez um plano mais ou menos junto com os governadores, colher frutos de um resultado talvez positivo em relação ao controle da pandemia? Para quê? Não faz sentido, né? Um líder ia querer. O que um líder ia querer fazer? Um líder natural. Ele ia querer ele apresentar o plano. Um líder ele falaria o seguinte: ô Mandetta, calma, eu vou colocar o meu time para te ajudar e nós juntos vamos apresentar um plano. Que tal? Isso seria um líder, tá? Mas esse não é um líder. Isso é um chefe de seita, né? Eu estou usando chefe de seita assim, não como um chefe hierárquico, mas a postura do Bolsonaro é a postura típica de um chefe de seita. Ele não se assume responsabilidades. Ele prefere criar cenários onde ele pode ficar fazendo joguinhos. E os joguinhos principais que ele está fazendo nesse sentido é jogos de dissonância cognitiva. Então, quando ele falou, por exemplo, aqui, né, que o povo não sabe a quem ouve e se ouve o ministro da Saúde ou se ouve o presidente, ele está simplesmente. Seria uma forma, se ele fosse falar pela ótica da metodologia de seitas, ele poderia ter dito assim, ó. Não estou dizendo que ele disse errado, né, porque ele não usa essa metodologia, mas ele poderia ter dito assim, ó. Bom, o presidente está fazendo jogos de dissonância cognitiva
especialmente jogos de ambiguidade e jogos de mensagens contraditórias, e o resultado disso é confusão, e eu não quero mais participar desta merda, ou então pelo menos eu quero esclarecer para o povo o nível que essa merda está. É essa criticidade que a gente observa aí. Então é muito complicado. Então pode ter alguma alternativa assim para o presidente, tira logo o Mandetta, né, e fala assim, então tá bom, vamos botar aí um outro aí qualquer aí, bota aí o Osmar Terra, e aí o Osmar Terra faz o que ele quiser, né? Só que aí vai abrir uma situação complicada para o Bolsonaro. Porque trocando o Mandetta fica mais difícil para ele sair impune por não apresentar nenhum plano. Então a gente tem que observar quais são as alternativas que ele tem na manga. Ficar na posição de não apresentar nenhum plano e não ser cobrado por isso, essa é a parte mais grave. Ele não foi moralmente cobrado por isso, o Bolsonaro. Então, ficar nesta posição, né, é muito confortável para ele. Então, o que ele vai fazer agora para tentar se manter numa zona de conforto se ele tirar o Mandetta? O Mandetta, no final das contas, ele é ainda uma forma de poder justificar. Não, já que o Mandetta está aqui trabalhando e vocês querem que ele trabalhe, deixa eu criar o terror aqui. É uma situação vergonhosa, é vexaminosa para um país, né, mais de 200 milhões de habitantes tá assistindo um circo desses, né? Um circo promovido principalmente pelo presidente da República, né? Que não quer assumir responsabilidade porque acha muito mais divertido ficar gerando caos junto com essa turma sectária do governo, né? Mas, e aí a gente vê, né, a turma essa turma, todo ambiente sectário, ele vai ter essa turma da bajulação que é de muito baixo nível, né? Como esse Bibo Nunes aqui, né? Que falou assim, ó, Mandetta deverá sair do governo depois da entrevista no Fantástico. Se comparou com o presidente ao dizer que a população não sabe se segue o presidente ou ele. Ele falou a verdade. Ele falou a verdade. Ele falou que a linguagem está confusa. Né? Em qualquer ambiente de liderança forte, uma crítica desse tipo aqui poderia ser encarada assim, tá bom, você está me dizendo, então, que a comunicação não está clara? Então me aguarde. Você vai ver o plano de projeto que eu vou fazer, deixando muito claras aqui as cadeias de comunicação. E aí nós vamos eliminar toda a ambiguidade. Isso é o que um líder faria. Mas como o Bolsonaro é o inverso, precisa de um bajulador como esse Bibo Nunes aqui para falar: olha, onde ele se comparou com o presidente ao dizer que a população não sabe se segue o presidente ou ele. Quer dizer, é um teatro para que a bajulação desse tipo de gente não fique tão feia. Outro aqui dessa turma da bajulação, Felipe Barros, né? Essa turminha aí, Olavete, eles eles não sentem vergonha, não tem jeito. Isso aí Ele falou o seguinte, né? Depois da entrevista de hoje, me parece claro que Mandetta está forçando ser demitido, né? Mas se tivesse um líder, ele não precisaria falar isso, né? É só chamar se fosse um líder, ele chamaria o ministro para um alinhamento e não teria deixado a coisa chegar nessa situação. Então, o Mandetta, ele se pronunciou dessa forma. Quando um ministro se pronuncia dessa forma, o problema não é com o ministro, o problema é com o líder que está acima desse ministro. Né? E é este circo dessa comunicação frouxa, dessa falta de plano, isso aqui já está mais de um mês na questão do Covid. Então, o senhor Bolsonaro, ele é o responsável por essa situação ridícula, que leva assim, um subordinado a se manifestar diante de um cirquinho, né, de um cirquinho promovido pelo líder. As pessoas agora elas estão com medo de ficar com as mãos sujas de sangue e de participarem de massacres que vão ser incentivados a partir da irresponsabilidade. Não é uma irresponsabilidade de doidinho, é uma crueldade por parte da liderança principal que nós temos. Então, vamos ver aqui como é que a gente as coisas se desenrolam hoje, mas foi muito bom o Mandetta ter falado o óbvio. Esse é o escândalo, então, provocado pelo Mandetta. Né? Ele foi no Fantástico e falou o quê? O óbvio. Nós temos um
presidente da República que não fez um plano e prefere ficar fazendo joguinhos de dissonância cognitiva, né, joguinhos de xadrez 4D, e dane-se, né, e as vidas, né, das pessoas. Não importa, né? Para a turma do Far Meme, né? Faz um meme. Se morrer o dobro do que deveria, né, do que estaria planejado, né? Far Meme. Então, nesse momento de tanta hipocrisia, né, tanta baixeza por parte desse setor daí, dessa extrema-direita, que é a espinha dorsal desse governo, né, o óbvio do Mandetta, né, soa escandaloso, né. Enfim, vamos que vamos. Hoje será um dia emocionante. Valeu, gente. Um abraço.